Esse vídeo é diferente de quase tudo que você já viu, pois ele não vai tratar de mitos que todo mundo já sabe, mas sim de questões que estão enraizadas dentro da sua cabeça e você nem mesmo percebe. À medida que a Segunda Guerra Mundial se afasta da memória e milhares dos seus veteranos em todos os países participantes falecem a cada dia, alguns mitos sobre essa guerra continuam a florescer em alguns círculos, enquanto outros permanecem amplamente difundidos. Nesse vídeo, será abordado alguns desses mitos, começando por 2 sobre a guerra em geral, depois abordando líderes e países individuais, e finalmente comentando sobre uma visão amplamente equivocada do combate na Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, eu preciso desmistificar 2 coisas. A primeira é que muitos acham que o gigantesco coraçado alemão Bismarck foi afundado pelo exclusivo esforço da sua própria tripulação. Isso está equivocado. Foram os britânicos que o afundaram em 27 de maio de 1941 pelos efeitos combinados de bombardeios, ataques de torpedo e afundamento deliberado. E outra coisa que você precisa tirar da sua cabeça sobre o Bismarck é que ele não está disponível no World of Warships. Pessoal, esse vídeo é especial pois ele é patrocinado pelo melhor jogo naval multiplayer da atualidade. E por que esse jogo é tão bom assim? Ele tem mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, todos atualizados com novos efeitos e texturas de água impressionantes, que deixam os mares do jogo indistinguíveis dos reais. A cada mês, você pode esperar novos conteúdos, seja na forma de novos navios, nações ou até classes de navios. Lembro de quando fizeram colaborações com Godzilla vs Kong, Transformers e até Megadeth. E sobre a variedade de navios, você pode escolher desde os icônicos coraçados até submarinos sorrateiros e porta-aviões. Mas não é só isso. A comunidade do World of Warships é super engajada. Você pode participar de fóruns, assistir a streams, entrar em torneios e agora em outubro, os jogadores terão acesso ao exclusivo Captain's Club, com descontos especiais de marcas como a Razer e muitas outras. E boa notícia se você é jogador de consoles. O jogo também está disponível para você. E agora a melhor parte. Você quer entrar nessa jornada incrível? Baixe o jogo World of Warships pelo primeiro link na descrição. E utilizando o código exclusivo BRAVO durante o registro, você vai ganhar um pacote inicial recheado de brindes, incluindo 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias da conta Premium e um navio especial. Não deixe essa oportunidade passar. Um mito sobre a guerra que foi disseminado é que a vitória dos aliados foi resultado da sua esmagadora superioridade em recursos humanos e materiais. Essa visão provocaria risos amargos daqueles que estiveram realmente envolvidos nas lutas em pontos críticos do conflito. É verdade que a Grã-Bretanha estava produzindo mais aviões por mês do que a Alemanha na época da Batalha da Grã-Bretanha. Mas a ideia de que a vitória da Royal Air Force foi o resultado de números muito maiores do que a Força Aérea Alemã é preposterada, uma vez que esses números muito maiores simplesmente não existiam. Quando o Exército Vermelho interrompeu o avanço alemão em 1941, ele tinha números maiores, mas esses números haviam sido anulados pela anterior decimação da sua liderança nas purgas de Stalin. Contrariando as fabricações dos relatos militares alemães, Stalin não controlava o clima. O inverno na Rússia era invariavelmente tão frio e a neve tão profunda no lado russo quanto no lado alemão da frente. As temperaturas e a neve não estavam sujeitas ao controle do líder soviético à medida que as linhas de frente se deslocavam. Além disso, a Rússia tem um inverno todos os anos. Não é algo que o governo em Moscou ou São Petersburgo organize quando há invasores suecos, franceses ou alemães no país. Se dermos uma olhada para a Batalha de Midway, não pode haver dúvida de que 8 porta-aviões são mais numerosos do que 3. Os 4 porta-aviões alocados por Yamamoto para o engajamento crítico eram mais, não menos numerosos do que os 3 americanos. Sem mencionar o fato de que um dos americanos, o Yorktown, havia sido danificado na Batalha do Mar de Coral e ainda estava em processo de reparo. A questão mais ampla dos recursos também precisa de uma análise mais cuidadosa. No verão de 42, os recursos da área sob controle militar das potências do eixo de forma alguma eram substancialmente inferiores aos controlados pelos aliados. Não devemos excluir a possibilidade de que tenha sido a mobilização e organização dos recursos, e não apenas a sua disponibilidade, que fizeram uma diferença substancial no campo de forças efetivas para o combate. De muitas maneiras, os aliados provaram ser vastamente superiores na utilização dos recursos à sua disposição do que os seus inimigos, que complicaram ainda mais a sua própria utilização das terras ricas em recursos que haviam conquistado pelo tratamento sistemático das populações que ali viviam. É certo que nas etapas finais dos segmentos europeus e do Pacífico do conflito, os aliados de fato utilizaram uma força aérea e naval avassaladora, mas haviam se recuperado em seus esforços contra potências que anteriormente detinham a maioria das vantagens táticas e alguma das estratégias.
Um segundo mito, ou talvez deva ser chamado de uma suposição de trabalho da maioria dos historiadores, é a separação da guerra do Holocausto. Uma suposição baseada na crença errônea de que os dois simplesmente coincidiram no tempo. Hitler não planejou uma guerra contra a França porque os franceses não o deixaram visitar a Torre Eiffel. E os alemães não invadiram a União Soviética porque os soviéticos não permitiram que Robert Ley, líder da Frente Alemã do Trabalho, colocasse um navio de cruzeiro no Mar Cáspio. Havia um propósito para a guerra que a Alemanha iniciou, e esse propósito era uma revolução demográfica no mundo, da qual o extermínio de todos os judeus da Terra era uma parte central. Erwin Rommel foi enviado para o norte da África em primeiro lugar para salvar o domínio de Mussolini na Líbia, mas ele não foi enviado ao Egito para que as pirâmides de Gizé pudessem ser desmanteladas e reerguidas na beira de Berlim, da mesma forma que os alemães haviam feito anteriormente com o altar de Pérgamo no meio da cidade. Ele estava encarregado de supervisionar o extermínio de todos os judeus do Egito, Palestina e em outras partes do Oriente Médio, sob o controle com a participação do comando de assassinato ligado à sua sede. Hitler não confiava nos italianos, aos quais a área seria destinada para realizar essa missão criticamente importante, tão minuciosamente quanto ele tinha confiança do que o seu próprio povo faria antes de entregar a terra ao seu aliado. Líderes militares alemães que se queixaram no inverno de 41 e 42 de que os seus homens estavam congelando, perdendo membros e às vezes as suas vidas devido à ausência de trens para trazer roupas quentes, quando havia trens nas mesmas linhas para trazer judeus para serem mortos no território soviético recém-ocupado, aprenderam da maneira mais difícil quais eram os objetivos e prioridades do regime ao qual serviam. O oposto dessa percepção errônea dos eventos também é verdadeira. A maioria daqueles que escrevem sobre o Holocausto não presta atenção suficiente à forma como os desenvolvimentos militares da guerra afetaram o assunto que estudam. Assim, por um lado, praticamente não há reconhecimento na literatura das primeiras etapas do extermínio sistemático dos judeus, da realidade de que o exército alemão, em junho e julho de 41, estava se movendo muito rapidamente pela maior área de concentração de assentamentos judeus na Europa, o que acarretava problemas práticos para aqueles que haviam recebido instruções para matá-los. Por outro lado, há igualmente pouca atenção ao fato de que os esforços dos aliados salvaram 2/3 dos judeus do mundo do destino que os alemães tinham reservado para eles. Diante da realidade de que a luta e os bombardeios dos aliados mataram muito mais soldados e civis alemães de uma população menor do que o do Japão, esse vídeo não vai perder tempo com a ideia absurda de que essa foi uma guerra racial, na qual presumivelmente os americanos e seus aliados estavam especialmente interessados em matar o maior número possível de brancos e o menor número possível de orientais. Agora é a hora de focar em alguns dos principais líderes da guerra. E dado que ele a iniciou, Adolf Hitler precisa ser revisado primeiro. Seria justo dizer que existem mais mitos sobre as relações de Hitler com seus generais e almirantes do que qualquer outro aspecto da Segunda Guerra Mundial. Aqui, só temos tempo para abordar uma pequena seleção deles, mas uma grande proporção deles é produto das fabricações e omissões interesseiras nos memoriais militares alemães do pós-guerra e do lixo bem pago que os generais alemães produziram para o exército americano após a guerra, sob a direção do seu ex-chefe de Estado-Maior, Franz Halder. Já foi mencionado o fato de que o clima era idêntico em ambos os lados da frente oriental. Isso também era geralmente verdade para as distâncias envolvidas, para o estado das estradas e para o problema da diferença nas larguras nas linhas férreas entre o padrão europeu e o russo. Se acreditamos no que os memorialistas militares escreveram, um grande problema era a incapacidade dos seus autores de obter permissão de Hitler para grandes recuos quando eles consideravam isso necessário. Pode ter havido alguns casos reais disso, mas como generalização, isso não se sustenta sobre escrutínio. Os líderes militares da Alemanha eram certamente competentes no nível tático, mas dificilmente além disso. Em aproximadamente o mesmo número de meses de combates sérios, de uma população apenas um pouco maior, eles tiveram quase 3 vezes mais dos seus soldados mortos do que na Primeira Guerra Mundial, e assinaram mais de 100 vezes o número de sentenças de morte para os seus próprios oficiais e soldados. Com sua condução de uma guerra de aniquilação no leste, eles conseguiram a extraordinária realização de transformar Stalin, de um ditador sangrento e odiado, em um benigno defensor do seu povo de um destino muito pior do que qualquer outra coisa que tivessem experimentado. De acordo com as próprias cifras militares alemãs, eles supervisionaram o assassinato ou morte por fome e doenças de uma média de 10 mil prisioneiros de guerra por dia, 7 vezes por semana, nos primeiros 7 meses da guerra no leste. Um registro sem paralelo na história.
Observe que essa cifra de mais de 2 milhões de mortes não inclui os mais de 1 milhão de civis soviéticos mortos nos mesmos meses. Todos esses horrores ocorreram à vista dos sobreviventes militares e civis e foram rapidamente conhecidos em seu esboço geral em todas as partes não ocupadas da União Soviética. Não é de surpreender que o povo tenha se unido ao regime, suportando privações intermináveis e conseguido esmagar o exército que trouxe apenas a morte consigo. Nessas circunstâncias, não deve ser surpresa que a adesão dos Estados Unidos ao homem que liderou de maneira incompetente a inteligência alemã durante a guerra no fronte oriental de 41 até 45, o general Reinhard Gehlen, resultou em uma organização de inteligência financiada por Washington e posteriormente por Bonn, mas em grande parte operada a partir de Moscou, à medida que ele recrutava agentes soviéticos e outros com históricos criminosos que os tornavam candidatos óbvios para a chantagem. Pode ser que a fabricação de contos de fadas pelos líderes militares da Alemanha, destinada a enganar a posteridade, tenha sido causada por 3 experiências que eles compartilhavam. Seus antecessores na Primeira Guerra Mundial haviam obscurecido a sua própria responsabilidade pela derrota, inventando a lenda de punhalada nas costas. Dessa vez, a sua derrota seria atribuída ao homem no topo, em vez de traidores imaginários em casa. Um segundo elemento pode ter sido o seu reconhecimento do fato embaraçoso de que todos eles haviam aceitado os subornos secretos enormes do seu amado líder. Eles precisavam encontrar outras maneiras de explicar a sua lealdade a Hitler e o seu quase unânime apoio a ele em 20 de julho de 1944, fingindo que sua lealdade realmente era aos homens sob o seu comando e não a seu patrão. Uma terceira explicação possível pode residir em uma generalizada inversão interna de valores. Quando o que hoje chamamos de Holocausto foi descrito por eles a seus soldados como a punição justa para os judeus, eles podem ter tido dificuldade em explicar o que uma criança de 1, 2 ou 3 anos poderia ter feito para merecer a morte como punição, quando um tribunal especial foi criado para expulsar do exército aqueles supostamente conectados com o plano de 20 de julho, 2 dos 3 juízes, o marechal de campo von Rundstedt e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Guderian, estavam aceitando subornos regulares de acusação enquanto atuavam como juízes, mas os acusados não tinham permissão para comparecer pessoalmente ou serem representados. Essa farsa foi oficialmente chamada de o Tribunal de Honra das Forças Armadas Alemãs. Um conceito de honra, que pode-se imaginar, estava intimamente relacionado ao conceito de justiça desses indivíduos. Já prevendo as piadinhas nos comentários, vamos falar um pouco de Benito Mussolini. O seu discurso era muito mais grandioso do que a sua real capacidade. Ele constantemente exaltava os benefícios da guerra, mas não percebeu as limitações da Itália e os riscos de se aliar à Alemanha. Contudo, muitos subestimam o desempenho das forças italianas durante a guerra. Foram os alemães que insistiram em substituir as suas máquinas de codificação Enigma que os britânicos conseguiram decifrar pelos códigos italianos que ainda não tinham sido quebrados. James Sadkovic demonstrou que a performance do exército e da marinha italianos não foi tão ruim quanto muitos relatos sugerem. Não vamos entrar muito a fundo nisso, mas muitos ignoram a participação das unidades do exército italiano na frente oriental e como as altas baixas dessas unidades levaram à rápida queda do apoio ao fascismo entre os italianos. Agora é hora de focar em Winston Churchill. De 10 de maio de 1940 até o verão de 1945, ele controlou o esforço de guerra britânico como primeiro-ministro e ministro da defesa, e posteriormente escreveu um amplamente lido relato em vários volumes da guerra para garantir que contemporâneos e futuras gerações vissem o conflito e o seu papel nele de maneira que ele preferia. Em seu relato sobre o período que antecedeu a guerra, ele teve o cuidado de não mencionar que no verão de 1938, enquanto publicamente repreendia Neville Chamberlain por sua política em relação à Tchecoslováquia, ele estava dizendo em particular ao governo de Praga que, se estivesse no poder, provavelmente seguiria a mesma política. A Batalha da Grã-Bretanha foi vencida pelos caças que Chamberlain havia insistido em construir. Talvez isso tenha alguma conexão com o fato de essa ser a única batalha importante da guerra, após a qual o líder militar vitorioso, o Marechal-Chefe Downing, foi dispensado. Em sua influente narrativa histórica, Churchill enfatizou um ponto que se tornou um dos principais mitos da guerra. Ele afirmou que se opôs a grandes concessões à União Soviética em relação à política sobre essa questão do presidente Franklin Roosevelt. Esse mito merece uma análise cuidadosa. 2 importantes problemas nos quais as posições contemporâneas bem documentadas dos 2 líderes diferem
podem servir como exemplos das suas visões contrastantes. No verão de 1940, a União Soviética anexou os 3 estados bálticos, tendo anteriormente obrigado a permitir que as forças soviéticas fossem estacionadas neles. Enquanto Churchill queria estender o reconhecimento de jure a essa anexação, Roosevelt se opôs a qualquer movimento nesse sentido. Por meio de uma forte pressão, ele impediu o governo britânico de dar esse passo. No verão de 1941, a questão surgiu novamente nas negociações para uma aliança entre a Grã-Bretanha e a União Soviética após a invasão alemã dessa última. Churchill novamente queria ceder à demanda soviética de reconhecimento formal de anexação, e Roosevelt, mais uma vez, por meio de uma pressão maciça, obrigou o governo britânico a abster-se de ceder esse ponto. Do ponto de vista de Churchill, isso parecia ser uma maneira barata, primeiro de tentar afastar os soviéticos da sua aliança com a Alemanha e mais tarde de satisfazer um novo e altamente importante aliado. Vamos agora analisar a perspectiva de Roosevelt em relação ao desaparecimento forçado de países independentes, que não era mais aceitável quando realizado pelos soviéticos do que quando implementado pelos alemães. Outro exemplo envolve as zonas de ocupação propostas na Alemanha após a derrota do país. Churchill estava muito preocupado com a possibilidade de Stalin ordenar que o Exército Vermelho parasse quando chegasse à fronteira de junho de 1941 da Alemanha e dizer às potências ocidentais que era a vez delas fazerem o restante do combate. Para evitar isso, Churchill fez com que seu governo preparasse uma divisão zonal que colocava Berlim, que de qualquer forma seria governada em conjunto, no interior da zona soviética. Isso daria aos soviéticos um incentivo para avançar até encontrar os seus aliados na Europa Central. E esse plano foi imediatamente aceito pelos soviéticos. Roosevelt, por outro lado, queria uma divisão em zonas que se encontrassem em Berlim. Ele estava preocupado com o acesso direto à zona de ocupação americana e originalmente queria que os Estados Unidos tivessem a zona noroeste. Ele concordou com a zona sul apenas após os britânicos cederem um enclave no porto de Bremen. Se analisarmos as posições relativas de Churchill e Roosevelt em 1943 e 1944, poderemos entender melhor as suas políticas na época e a reversão de Churchill em sua narrativa histórica posterior. Naquela época, Churchill liderava um país que havia esgotado seus recursos humanos e financeiros, estava praticamente certo de ficar mais fraco no futuro e, portanto, poderia fazer as concessões necessárias mais cedo, em vez de ser obrigado a fazer concessões maiores em uma posição ainda mais fraca posteriormente. Roosevelt, por outro lado, liderava um país que ainda estava mobilizando seus recursos, provavelmente se tornaria mais forte com o tempo e, portanto, faria bem em adiar concessões se possível e fazê-las mais tarde quando a posição do país fosse mais forte. Ambos reconheciam um papel essencial da União Soviética na guerra e estavam igualmente preocupados que ela pudesse ser derrotada ou chegar a um acordo de paz com a Alemanha. Trabalharam arduamente para desenvolver e manter relações decentes com um aliado difícil, mas havia limites para as concessões que fariam. Ao contrário de Roosevelt, que morreu antes do fim da guerra, Churchill continuou ativo na política britânica após a sua derrota eleitoral em julho de 1945. Portanto, em suas memórias escritas em parte quando era líder da oposição e em parte quando estava de volta ao poder, ele poderia moldar o passado de acordo com suas preferências. De forma irônica, em relação à questão das zonas, ele se aproximou mais do conceito de Roosevelt na primavera de 1945, mas até então tudo já estava sido resolvido com acordos assinados. É importante considerar as implicações de uma extensão da estratégia preferida de Churchill de continuar enfatizando o teatro do Mediterrâneo. Stalin estava certo quando disse a Churchill, em Teherã, que os exércitos aliados na Itália eventualmente encontrariam montanhas elevadas. Uma invasão dos Balcãs teria eliminado a necessidade de uma invasão pelo Canal da Mancha. As mesmas unidades não poderiam ser empregadas no noroeste e no sudeste da Europa ao mesmo tempo. Lutando sobre as montanhas daquela região, eles poderiam ter alcançado a Romênia e a Hungria no momento em que o Exército Vermelho ocupou toda a Alemanha. Nunca ficou claro porque uma cortina de ferro que se estendesse de leste a oeste ao longo dos Pirineus, Alpes e montanhas dos Cárpatos teria sido melhor para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos na era do pós-guerra do que uma que se estendesse de norte a sul, do Báltico ao Adriático. A realidade era que a insistência desse país em uma invasão através do Canal da Mancha significava que, embora os soviéticos fizessem a maior parte da luta, os aliados ocidentais se reuniram nas partes economicamente mais avançadas do continente. Em qualquer caso, quer o esforço principal dos Estados Unidos e Grã-Bretanha estivesse no noroeste ou no sudeste da Europa, a Polônia acabaria sob controle alemão
se os alemães vencessem, ou sob o controle soviético se os aliados vencessem. Contrariamente a outro mito pós-guerra, nem britânicos nem americanos colocaram a Polônia na Europa Oriental entre a Alemanha e a União Soviética. Na Conferência de Yalta, o Exército Vermelho já estava controlando a Polônia e nem Churchill nem Roosevelt estavam em posição de mudar esse fato. Isso foi de fato terrivelmente infeliz para os poloneses, mas a culpa por isso não deve recair sobre nenhum dos dois líderes ocidentais, mas sim na recusa dos alemães em aceitar o conceito de uma Polônia independente até que um exército russo chegasse a Berlim pela segunda vez. Podemos debater sobre os esforços que tanto Churchill quanto Roosevelt fizeram para ajudar a Polônia em suas negociações com o governo no exílio polonês e ao argumentar com Stalin sobre as fronteiras do país, mas nenhum deles deve ser responsabilizado pelo triste destino da Polônia. Agora é a hora de discutir o papel de Stalin. Há uma crença generalizada de que Stalin era extremamente astuto. Isso pode ter sido verdade quando se tratava da situação interna, onde ele não apenas se infiltrou no poder, mas também conseguiu fazer com que todos os oponentes concebíveis e imaginários fossem mortos, enviados para o Gulag ou banidos para posições insignificantes. No entanto, em assuntos externos, ele estava tão prejudicado quanto Hitler por sua crença no absurdo que proferia. Porque ele acreditava seriamente que a Alemanha queria colônias, mercados e investimento das potências ocidentais, nunca lhe ocorreu que o principal interesse de Hitler era a aquisição de terras para assentamento agrícola na União Soviética. Apesar dos fortes conselhos de Roosevelt em contrário, Stalin optou por um acordo com a Alemanha em 1939 e ajudou aquele país a expulsar os aliados do continente, primeiro no norte, depois no oeste e depois no sul. Ele nunca parou de culpar os outros em vez de si mesmo pela situação subsequente de enfrentar a Alemanha sozinho no continente no leste. Agora sabemos que a inteligência soviética forneceu a ele uma cópia da ordem básica alemã para a invasão da União Soviética alguns dias após a sua distribuição inicial em dezembro de 40, quando um pouco depois os Estados Unidos adquiriram um resumo dessa ordem através de um oponente alemão de Hitler, e Roosevelt fez com que o subsecretário de Estado Sumner Welles o entregasse ao embaixador soviético em Washington em fevereiro de 41. Stalin não viu isso como uma confirmação do que a sua própria inteligência havia adquirido. Em vez disso, ele jogou no lixo como uma provocação. Quando os alemães invadiram a União Soviética em junho de 1941, todas as informações disponíveis para Stalin apontavam para o peso do avanço alemão na parte central da frente. Ele insistiu que o Exército Vermelho concentrasse a maior parte das suas forças na parte sul da frente, com resultados desastrosos. Em 42, todas as evidências apontavam para uma grande ofensiva alemã na parte sul da frente. Então Stalin concentrou reservas na parte central da frente, novamente com resultados previsíveis. Ele começou a confiar lentamente em seus conselheiros militares, mas o custo para o país dos erros de Stalin havia sido tremendo. Em 1945, após a divisão da Alemanha em zonas de ocupação ter sido acordada, fazia sentido para Stalin pressionar os marechais Zhukov e Konev em uma corrida por Berlim, garantindo assim baixas muito maiores no Exército Vermelho do que uma abordagem diferente nas últimas semanas da guerra teria custado. Pode ser que ele suspeitasse que os aliados ocidentais romperiam seus acordos tão prontamente quanto ele estava disposto a romper o seu, mas na época não havia sinais de que isso fosse um desenvolvimento provável. O custo da guerra para a União Soviética foi realmente enorme, mas uma parte substancial disso deve ser atribuída a um líder que não acreditaria no que os seus serviços de inteligência e os seus aliados lhe diziam, que dizimou o corpo de oficiais treinados do seu país e que insistiu durante grandes segmentos dos combates em prioridades estratégicas que eram seriamente equivocadas. Agora é a vez de Roosevelt. Nesse vídeo anteriormente, já foi abordado um dos mitos sobre o presidente. Agora vamos considerar alguns outros. Os presidentes, como todos os outros, têm apenas 24 horas por dia. As demandas sobre o tempo deles são intensas. E isso levanta a questão de por que o presidente dedicou uma quantidade enorme de tempo às negociações com os japoneses, tanto em conversas pessoais diretas, quanto em discussões com o secretário de Estado Cordell Hull, quando esse se encontraria com o embaixador japonês. Será que isso aconteceu porque apenas Roosevelt não tinha nada para fazer? Não é mais provável que ele estivesse tentando adiar qualquer ataque do Japão até que os seus líderes pudessem ver por si mesmos que a Alemanha poderia muito bem perder e não vencer a guerra? Se eles tivessem esperado mais 2 semanas,
poderiam ter reconhecido nas derrotas alemãs na frente oriental e na ofensiva britânica no norte da África sinais claros de que uma vitória para a Alemanha não era tão certo quanto acreditavam. Curiosamente, Hitler tinha a preocupação oposta. Ele avançou o exército alemão em seu esforço desesperado antes de Moscou em dezembro de 1941, em parte precisamente porque temia que os japoneses não entrassem na guerra, mas fizessem um acordo com os americanos em vez disso. A questão do embargo às vendas de petróleo ao Japão também merece uma nova análise. Quando os japoneses ocuparam a parte norte da Indochina francesa em setembro de 40, poderíamos ver isso como um meio de cortar uma possível rota de suprimentos para a China nacionalista e, portanto, esse movimento estava relacionado ao conflito japonês com a China. Mas a ocupação da parte sul da Indochina francesa em julho de 41 apontava claramente para longe da guerra com a China e em direção à guerra com os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Países Baixos. Ao contrário do supostamente inteligente Stalin, que forneceu aos alemães petróleo e outros materiais de guerra até minutos antes de eles invadirem o seu país, Roosevelt não achou sensato fornecer à marinha japonesa o petróleo que ela queria estocar para a guerra com os Estados Unidos. Além disso, ao contrário de muitos historiadores, ele sabia que os nacionalistas de Chiang Kai-shek não tinham uma marinha com a qual os japoneses pudessem se engajar. Na fase final das negociações, foi feita a sugestão de que, se os japoneses voltassem à situação do verão, evacuando o sul da Indochina, os Estados Unidos venderiam a eles todo o petróleo que precisavam. Os diplomatas japoneses em Washington foram prontamente instruídos de que não deveriam sob nenhuma circunstância discutir tal ideia. Da perspectiva de Tóquio, a guerra com os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Países Baixos era claramente preferível. A determinação única nesse sentido pode ajudar a explicar por que ninguém no governo japonês pensou que, se conquistassem as terras para as quais já estavam imprimindo a moeda de ocupação, não haveria como transferir os poços de petróleo, plantações de borracha e minas de estanho do Sudeste Asiático para as ilhas japonesas. Mas essa é uma outra história. Existe mais um mito sobre a condução da guerra pelos americanos durante a presidência de Roosevelt que merece ser mencionado. Muitas vezes é afirmado, especialmente em livros publicados na Europa, que os americanos agiram apenas quando tinham uma força avassaladora disponível para empregar na operação planejada. Essa afirmação é tão absurda quanto a que foi tratado anteriormente sobre a superioridade material dos aliados como o elemento-chave da sua vitória. Certamente, a primeira ofensiva significativa no Teatro do Pacífico, o desembarque em Guadalcanal em agosto de 1942, foi realizada com recursos limitados, e os reforços mínimos disponíveis para ela contribuíram para tornar essa a batalha mais longa da história americana. E não, senhor doutor em Segunda Guerra, esse vídeo não é pró-americano. O desembarque na Normandia em junho de 1944 foi ordenado pelo general Eisenhower quando havia, após um mês de atraso, transporte marítimo para 5 divisões e transporte aéreo para 3 divisões para um ataque contra uma área mantida por pelo menos 58 divisões alemãs. Uma maneira curiosa de agir apenas com forças vastamente superiores. Houve ocasiões em que operações foram lançadas, especialmente em desembarques surpresas, com superioridade de força, mas isso de forma alguma era a regra. 2 mitos sobre o presidente Truman relacionam-se com seu papel durante a guerra e merecem uma análise. A ênfase em sua falta de preparo para assumir a presidência geralmente exagerada. Ele não apenas serviu no exército americano na França durante a Primeira Guerra Mundial, mas também manteve interesse em assuntos militares nos anos seguintes. Obviamente, ele teve que ser informado sobre muitos assuntos críticos ao assumir a presidência, incluindo detalhes sobre a bomba atômica e sobre a espionagem soviética em seu desenvolvimento, mas não era o ignorante que muitas vezes é retratado. Assim como seu antecessor, ele desenvolveu uma relação de trabalho próxima com o chefe de Estado-Maior do Exército, George C. Marshall, e confiou muito em seu trabalho, ao contrário do lado civil do governo, onde Truman fez mudanças substanciais relativamente cedo. Ele manteve a equipe de líderes militares que Roosevelt havia nomeado. Na única mudança significativa no comando, que foi necessária devido à morte do general Buckner nos combates em Okinawa, ele prontamente nomeou Joseph Stilwell, conforme recomendação de Marshall, uma escolha que Roosevelt provavelmente teria aceitado, dado sua relutância anterior em remover Stilwell do comando da China, Birmania e Índia. A controvérsia em torno das baixas americanas e aliadas nas invasões planejadas das ilhas japonesas autorizadas por Truman em 45 merece uma análise mais abrangente. Geralmente, omitimos as prováveis baixas dos chineses,
russos, britânicos e outros aliados nessa discussão crítica. Da mesma forma, o planejamento japonês de matar todos os prisioneiros de guerra também é frequentemente ignorado. Além disso, as prováveis baixas do lado japonês, que a liderança japonesa aceitava como inevitável, devem ser consideradas. Inicialmente, estimava-se que haveria 20 milhões de baixas japonesas. No entanto, após o segundo ataque com bomba atômica, os japoneses começaram a considerar outras alternativas, uma vez que perceberam a capacidade americana de lançar mais bombas. É importante mencionar que tanto o governo britânico quanto Stalin concordaram com o uso da bomba atômica antes de serem consultados por Washington. Para entender completamente os objetivos de guerra japoneses, devemos superar a visão simplista de que se limitavam apenas às partes ricas em recursos do Sudeste Asiático. Embora esses recursos fossem desejados pelos japoneses, os seus planos incluíam a Índia, Alasca, Nova Zelândia e até mesmo Cuba, sugerindo um programa de anexações muito mais ambicioso. Isso lança uma luz diferente sobre a ambição japonesa na guerra e nos faz questionar como Fidel Castro teria reagido à inclusão de Cuba na esfera de co-prosperidade da Grande Ásia Oriental. O almirante Yamamoto, frequentemente elogiado, merece uma análise mais crítica. A sua insistência no ataque a Pearl Harbor, em substituição ao plano anterior ao alto comando naval japonês, demonstrou falta de consideração estratégica. Além disso, o ataque a navios ancorados em porto em um domingo garantia que a maioria da população estivesse de folga, resultando na sobrevivência de muitos membros da tripulação dos navios atacados. Isso teve um impacto significativo na recuperação e eficácia da Marinha Americana nos anos seguintes. A insistência inflexível de Yamamoto em seu plano levanta questões sobre a sua capacidade de análise objetiva. Ele também tinha uma tendência a criar planos de batalha extremamente complicados, transmitindo essa tendência aos seus sucessores. Sua influência nos conceitos de planejamento naval japonês persistiu mesmo após a sua morte. Portanto, é importante reavaliar o impacto das suas decisões no curso da guerra. E por fim, o esforço de guerra chinês sobre Chiang Kai-shek merece reconhecimento. Apesar dos problemas internos e da corrupção em seu regime, ele conseguiu manter grande parte do seu país unido contra um inimigo melhor armado por muitos anos. A insistência dos japoneses em lutar contra os chineses pavimentou o caminho para o triunfo de Mao. Embora o resultado final seja questionável em termos de benefício para o povo chinês, não podemos ignorar a resiliência e a tenacidade demonstradas por Chiang Kai-shek durante esse período crítico da história. Existe um mito final que merece revisão, relacionado a um aspecto importante da forma como os dois lados realmente lutaram na guerra no campo de batalha. Há uma tendência em pensar na Segunda Guerra Mundial como uma guerra travada por homens, mulheres e máquinas. Isso está simplesmente errado. Os Estados Unidos utilizaram uma grande variedade de animais, desde cães no Pacífico até mulas na Europa, com os britânicos adicionando elefantes no teatro de operações de Burma. Os exércitos japonês e italiano utilizaram extensivamente o transporte de cavalos. O exército alemão, em específico, era extremamente dependente de cavalos, empregando um total de mais de 3 milhões durante a guerra. Aqui estava outra fonte de atrito entre Hitler e seus generais, em um assunto em que ele estava mais próximo da realidade na frente do que esses últimos. Durante o inverno, trazer comidas para os cavalos era difícil, justamente quando eles não podem pastar na neve profunda, visto que esse é também precisamente o momento em que puxar equipamentos por estradas precárias e cobertas de neve é especialmente difícil. Frequentemente era necessário usar o arreio duplo. Quando uma força está avançando, os equipamentos e veículos sem motores deixados para trás podem ser recuperados levando os cavalos de volta posteriormente. Mas quando uma força está recuando, tudo que não pode ser puxado de volta primeiro provavelmente será perdido. As enormes e praticamente certas perdas de equipamentos valiosos e escassos nessas circunstâncias simplesmente não eram totalmente compreendidas pelos comandantes alemães superiores, a maioria dos quais havia adquirido experiência no combate na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, onde as distâncias eram relativamente curtas. De maneira irônica, foi sua própria dependência de cavalos que contribuiu para a confiança de muitos líderes militares alemães de que eles poderiam esmagar qualquer desembarque aliado no oeste. Eles estimaram corretamente que, devido ao clima no Canal da Mancha, um desembarque ocorreria nos meses de verão. Haveria então bastante grama na França e na Bélgica para os seus cavalos pastarem, mas eles presumiram corretamente que os americanos e britânicos não poderiam ter treinado seus tanques e caminhões para comer grama. A dependência essencialmente total dos aliados ocidentais em equipamentos e transportes motorizados fornecia, portanto, uma grande vantagem para o exército alemão com a sua vasta quantidade de cavalos.
Nunca ocorreu aos autoproclamados gênios do lado alemão que isso era um problema conhecido pelos aliados, que decidiram enfrentá-lo desenvolvendo o Pluto, o oleoduto sobre o oceano, para bombear combustível sobre o canal para veículos que eles também sabiam que não podiam comer grama. A rápida perseguição através da França pelos aliados em agosto-setembro de 44 acabou eventualmente sendo desacelerada e até interrompida em pontos devido ao problema de combustível. Mas naquele momento, não havia mais dúvidas de que as forças aliadas seriam jogadas de volta para o canal. O Exército Vermelho também dependeu muito de cavalos durante toda a luta na frente oriental. É verdade que o fornecimento de dezenas de milhares de caminhões pelos Estados Unidos sobre o ato de empréstimo e arrendamento ajudou muito os soviéticos nesse sentido. No entanto, civis alemães em Berlim em abril de 1945 notaram com alguma surpresa que o Exército Vermelho trouxe para a cidade um número enorme de cavalos e pequenas, mas substanciais, quantidades de camelos. Se alguém pergunta como esse aspecto da realidade da Segunda Guerra Mundial veio a ser amplamente esquecido, pode ser útil considerar a fonte de grande parte das filmagens que influenciaram as imagens populares dos combates. Filmes americanos e britânicos raramente mostram os relativamente poucos animais que empregaram. São os filmes produzidos pela Alemanha e pela União Soviética que têm sido enganosos de forma bastante deliberada. Não era porque os cavalos dos dois exércitos em conflito tivessem tímidos diante das câmeras, mas sim porque ambos os governos preferiam oferecer aos espectadores noticiários e outras filmagens uma imagem de uma guerra motorizada moderna. Os cavalos podiam aparecer quando os alemães desfilavam por Paris em 1940 ou na Praça Vermelha no desfile da vitória soviética de 45. Mas o uso extremamente numeroso deles nas frentes e nas áreas próximas durante os combates era geralmente considerado um possível indicador de atraso que era melhor não mostrar na tela. Qualquer que seja a razão, nenhum dos dois enormes exércitos que lutaram na frente principal da Segunda Guerra Mundial poderia ter operado de forma eficaz sem a enorme quantidade de cavalos que em grande parte desapareceram da memória popular. Na memória mantida por um público mais amplo, bem como em segmentos substanciais da comunidade acadêmica, muitos mitos passaram a influenciar as percepções da maior guerra que temos conhecimento. E é sempre bom revisarmos certos conceitos para que não tenhamos uma visão distorcida do que realmente ocorreu naquele período. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, considere apoiar o nosso trabalho com apenas R$10. Pode ter certeza que isso vai ajudar muito nesse projeto. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.